Olá, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês neste dia que você está conosco, acompanhando mais um culto gravado em meio a essa pandemia, em meio em que se faz necessário para alguns ainda se manter reclusos, né? Então, é um prazer tê-los conosco, né? Seja qual canal você está acompanhando essa nossa gravação. Que Deus possa estar abençoando ricamente a sua vida. Se você quiser comunicar-se conosco, aproveite aí nos comentários, digite a sua manifestação, o seu pedido de oração para nós estarmos orando, né, que diante do decorrer poderemos estar entrando em contato com você, como também, né, ao longo dos dias, estarmos intercedendo ao seu favor. É um prazer tê-los conosco. Vamos orar nesse instante? Vamos dar início com a oração? Amado Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por mais esse dia, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos cultuando ao Senhor, embora que de forma virtual, embora que ainda mantendo uma certa distância física, mas nós temos aproveitado as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Oportunidade para estarmos juntos, conectados uns com os outros, né, ministrando a tua palavra, cantando teus louvores e dessa forma também edificando, né, a nossa fé, Pai. Que venhamos a cada vez mais crescer no Senhor, Deus. É esse nosso desejo. Que o Senhor esteja abençoando cada um daqueles que estarão assistindo e acompanhando este culto, essa transmissão, ó Deus. Venha abençoá-los ricamente, responde os seus clamores, ouve os seus clamores. É esse o nosso desejo, essa nossa oração neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar. Vamos cantar hoje com o Severino e a Rosa. Deus abençoe vocês. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Em
voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com sua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. Hoje eu quero fazer uma conclusão a respeito das nossas últimas reflexões, quando o tema que pensamos foi: o que você faria se fôssemos proibidos de ir à igreja? Hoje eu quero trazer uma resposta. Eu quero exatamente concentrar e focar naquilo que podemos fazer como igreja, caso acontecesse algo nesse sentido. Naqueles 2 momentos, nós vimos muitas coisas importantes, né, a respeito disso. Fomos desafiados a mudar a nossa forma de ver a nossa realidade, pois ninguém pode nos impedir de sermos igreja. Eu creio que você se lembra disso. Batemos bem firme nessa colocação, da importância de reconhecer que não há impedimento para sermos igreja, independente de qualquer circunstância ou situação. Se tem um tema que eu vejo muitos preocupados por esses dias, por esses últimos tempos, isso eu falo até mesmo antes da pandemia, na pandemia houve talvez uma preocupação maior, é sobre a liberdade religiosa ou práticas de culto. E como somos e fazemos parte de uma sociedade que se diz cristã, vemos com uma certa preocupação por meio de alguns a respeito da liberdade de culto cristão. Tanto há uma grande preocupação nesse cenário que a igreja resolveu colocar em xeque, em alguns momentos, arriscou o seu papel principal, que é a pregação do evangelho, para se aliar a forças políticas na tentativa de transformar a sua realidade. Ou melhor, talvez de tentar se preservar em meio aos seus medos, diante do avanço do mal ou diante do avanço de uma perseguição contra ela. E é com base nisso que eu quero pensar com vocês nesse instante. O que podemos fazer se de fato formos impedidos ou proibidos por algo, de sermos igreja? Se você tem esse medo, acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Vimos nas últimas reflexões que quando a igreja era perseguida, e é muito importante frisar isso, quando a igreja era perseguida, ela crescia. Eu quero provocá-los a entender que não devemos ter medo da perseguição, mas que diante da perseguição, devemos sim fazer a diferença para que o evangelho cresça e se propague cada vez mais e mais. O texto de nossa reflexão para este momento, ele está muito próximo àquilo que nós lemos nos outros 2 momentos. Está no capítulo 12, logo um pouco adiante daquilo que nós lemos naqueles outros momentos. E eu quero ler apenas 4 versículos desse texto, todo esse contexto, e ao longo da nossa reflexão, a gente vai sendo provocado
acompanhar e ver mais algumas coisas adiante. Diz o seguinte, no capítulo 12 de Atos, versículo 1 a 4. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja e matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E aqueles eram os dias dos pães sem fermento. Tendo-o detido, colocou na prisão, entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-la ao povo depois da Páscoa. Vamos orar rapidinho? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, em todos os instantes, em todos os momentos, temos desfrutado da Tua voz. E agora, de modo especial, Pai, através da leitura que fizemos, iremos fazer ainda da Tua palavra, nós queremos te pedir, Pai, que Teu Espírito, e somente o Espírito Santo do Senhor, é que possa ministrar sobre nossos corações. Que o Senhor tenha livre acesso a cada coração que estará assistindo a nossa reflexão neste tempo, ó Deus. E que essa mensagem ela possa ganhar vida, possa transformar realidades e possa nos desafiar a nos comprometer ainda mais com o Teu Evangelho, Pai. É esse o nosso desejo, é essa a nossa oração, é assim que nós nos apresentamos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse contexto que acabamos de ler, nós nos deparamos com uma perseguição. Uma perseguição provocada pelo Estado, pelas autoridades políticas de um certo limite geográfico daquele tempo. Essa perseguição ela culminou com a morte de um dos líderes da igreja e também a prisão de um outro importante líder. O cenário não era nem um pouco favorável. Entretanto, apesar dessa realidade que nos inspira a não temer qualquer perseguição e a se posicionar de maneira correta. É isso que Deus nos desafia em tempos de dificuldades, a sermos instrumentos dele em meio às gerações, fazendo a diferença, a ter uma postura certa como igreja de Cristo. Quando eu falo em se posicionar, é porque eu entendo que a igreja, em alguns momentos, na atualidade, ela não tem se posicionado de uma maneira correta. Ela fez questão, através de alguns líderes, pactuar com movimentos políticos e ideológicos. Isso colocando à prova, em alguns momentos, o evangelho. Eu vi muitos cristãos, aliás, muitos não cristãos, sem entender por que a igreja levantava a bandeira de A ou B, escolhendo esses como seus representantes, quando eles até mesmo não tinham perfil e não tinham posturas evangélicas, posturas de Cristo. E esses que têm comportamentos estranhos se maquiaram, vestiram máscaras de religiosos. Isso levou a muitas interrogações por parte daqueles que não são cristãos. Amados, isso tem sido um perigo nos últimos tempos, principalmente porque isso tem sido motivo de muitos se fecharem para o evangelho. Entendo, meus queridos, que se as justificativas a essa parceria política ou ideológica é por receio do mal que há na sociedade, esse avanço do mal, esse receio que este mal cresça e nos impeça de ser igreja, nós precisamos olhar para os primeiros cristãos e aprender com eles a como se comportar em meio a esse cenário de adversidade. A Bíblia é um importante instrumento de reflexão e de condução de nossas práticas de fé. E aí, em períodos difíceis como esses, de perseguição, de força do mal vinda, podendo até ser vinda de autoridades, e nesse caso, como é relatado no livro de Atos, de um autoritário, aprendemos que ninguém pode agir contra o evangelho genuinamente cristão. Vejamos o que é que podemos aplicar com aquilo que o texto de Atos nos ensina.
o que podemos fazer caso isso se repetisse na nossa atualidade, havendo uma força política, um autoritarismo, né, que venha tentar nos impedir de sermos igreja. Olha só o que a palavra de Deus nos mostra. A primeira coisa que eu registraria é que devemos, em momentos como esse, nos firmar na oração. O contexto, né, desse texto está no versículo 5. Né? Ele fala o seguinte: Pedro estava na prisão, mas olha só que detalhe. Mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. Enquanto Pedro estava preso, o que a igreja estava fazendo? A igreja estava em oração. Eu percebo pelas palavras, quando a tradução registra aqui, né, que eles estavam com insistência em oração, orando. Eu percebo que a igreja estava fervorosa em oração. Havia um temor e um compromisso muito grande de ser igreja orando, clamando a Deus em favor da realidade que eles estavam vivendo, realidade adversa. Será que em meio às lutas que nós estamos enfrentando, na atualidade, nós vemos uma igreja viva em oração? Será que temos visto isso? Será que se tivéssemos uma dispersão provocada por forças autoritárias, iríamos ver a igreja clamando a Deus como assim clamava nesse contexto? Eu espero estar enganado, mas não vejo isso na vida da igreja brasileira na atualidade. Infelizmente, somos uma igreja que ama eventos, mas se compromete muito pouco com a vida de oração, com a devoção na vida de oração. Nesse período todo de pandemia, eu vi a igreja cristã se levantando numa campanha política de jejum e oração, que só durou exatamente aquele momento. Minha intenção, ao falar sobre isso, não é levantar uma crítica a respeito de nossa existência. Eu estou tocando nesse fato apenas para nos lembrar que a oração ela deve ser constante. E principalmente quando há obstáculos que tangem, nos impede de viver como igreja. E é bom deixar claro e frisado isso, que nós não precisamos estar nos templos para assim fazer. A oração, nesse texto, ele ocorreu exatamente, sabe aonde? Principalmente nas casas. Nesse caso em especial, na casa de um dos discípulos de Cristo. É registrado isso no versículo 12, quando diz: depois de refletir nessas coisas, Pedro dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. A oração acontecia nas casas. A igreja estava orando em meio à adversidade. Quando nós formos impedidos, se formos impedidos a respeito de estarmos na igreja, convivendo na igreja, como até para alguns ainda estamos vivendo esse impedimento por conta de uma pandemia, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos estar juntos em oração. E oração, como é registrado nesse texto, oração com insistência. Uma igreja fervorosa em oração. A segunda coisa que nós também podemos aprender e aplicar nesse contexto, nesse relato de Atos 12, e assim o fazer em momentos de adversidade, em momentos onde houver perseguição, se houver uma perseguição muito forte contra a nossa existência, nós precisamos o quê? Acreditar e confiar no livramento do Senhor. É nele que nós precisamos confiar e acreditar. É dele que vai vir o livramento. E nesse ato de acreditar, manifestar a fé, nós precisamos aprender também a descansar na manifestação do livramento. O texto ele nos mostra que diante da perseguição que ocorria, diante da prisão
que Pedro sofria, diante da ameaça que ele sofria, porque ele estava preso, ele iria ser apresentado ainda ao povo para ser condenado e provavelmente condenado à morte. Olha só o que é que Pedro estava fazendo. Quando Herodes estava para apresentar Pedro, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, algemado com 2 correntes, e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. Pedro estava dormindo. No versículo 6 nos mostra exatamente isso. No momento em que Pedro iria ser apresentado para sua possível condenação, ele estava dormindo. E no ato dele descansar, de manifestar a fé, a partir do versículo 7 ao 11, nós vemos toda a ação de milagre de Deus, né, de transformação da realidade na vida de Pedro, e ele sendo liberto daquela cadeia, daquela prisão, daquela condenação que o cercava. Leia depois em casa o versículo 7 a 11. Veja o poder de Deus, o milagre que ele operou para livrar a Pedro no ato do descanso e no ato da igreja orando incansavelmente. Deus libertou o apóstolo Pedro. Queridos, Deus livra o seu povo diante de momentos de dificuldades. Deus é maior que tudo e todos. Deus é maior que reis e governantes. Parece que nós precisamos aprender constantemente, né, nos lembrar que Deus é maior que tudo isso. Não há o que temer em meio às circunstâncias de perseguição. Nós não temos o que temer se viermos a sofrer perseguições. Nós precisamos sim descansar e confiar no Senhor. Talvez você está me ouvindo, pode estar perguntando, será que isso é fácil? Eu não digo que isso seja fácil. Inclusive, Pedro ele precisou aprender exatamente isso na sua jornada com Cristo. Em um momento detalhado no Evangelho, ele vê Jesus andando pelas águas, ele provoca Jesus e diz, Jesus, se for tu que está andando sobre as águas, que eu possa ir até você. E ele começa a botar o pé na água, começa a dar uns passos e logo em seguida começa a afundar. Afundando por causa do medo, do receio, da falta de fé. Em outro momento, ele com os outros discípulos, havia uma tempestade assolando no mar, Jesus estava no barco dormindo. E aí os discípulos receosos com aquilo que estava ocorrendo, a tempestade batendo no barco, né, eles têm medo que o barco viesse a afundar e todos eles morrerem. O que é que fala o texto? Eles foram e acordaram Jesus. Eu entendo que nesses momentos de caminhada com Cristo, ele foi aprendendo, Pedro foi aprendendo a exatamente descansar, ao ponto que nesse texto, nesse contexto, diante da iminente acusação sobre ele, diante da perceptível perseguição, injustiça que ocorreria com ele, ele estava descansando, dormindo. Ele acreditava que iria vir o livramento. Agora era Pedro quem dormiu. Ele aprendeu. Nós precisamos aprender também a descansar no Senhor, a não temer, né, as possibilidades, né, futuras, a não estar ansiosos exatamente sobre isso, sobre a realidade social que nos cerca. Nós precisamos descansar, porque Deus é que vai nos livrar. Quando formos perseguidos, injustiçados, maltratados por ação de forças do Estado, nós não temos que temer. Nós temos que confiar no Senhor. Esse é o convite que Jesus nos faz. É confiar nele e não se misturar com o Estado para tentar agir em nosso favor. A igreja, ela se compromete com a causa de Cristo, não com a causa de um Estado. Eu posso aplicar isso muito bem na realidade das eleições americanas, quando nós vimos um povo até questionando as eleições,
né, conflituando essas eleições, porque dizendo que se não houver uma eleição justa, se Trump não for o presidente, vai vir uma perseguição contra a igreja, né, vai vir o estabelecimento do anticristo neste tempo. Gente, quanta balela, quanta perca de tempo. Né? Se o anticristo tiver que vir, que venha. É importante a vinda dele para que o nosso Senhor possa dar continuidade ao seu plano, né, de resgate, de levar a sua igreja para ele. Então, nós não temos o que temer. Nós temos é que confiar nele, descansar nele e nas causas dele, para que o reino dele avance cada vez mais e mais. A terceira coisa que nós podemos aprender nesse texto também, nesse contexto, e devemos aplicar na nossa realidade como igreja, diante de um cenário de adversidade, é que diante de uma perseguição, a igreja precisa estar unida. Nós precisamos ser partes e agentes de promoção de uma unidade na igreja. Vivermos sob o propósito da unidade. Isso não pode faltar na igreja de Cristo. Não pode faltar a unidade. A igreja, nesse contexto aqui, ela estava unida em meio a este cenário. Apesar da dispersão, apesar da perseguição, eles estavam unidos. Nesse contexto, nós vemos a igreja unida na casa de Maria, mãe de João Marcos, aquele que foi o autor do Evangelho de Marcos. Eles estavam unidos no cenário de adversidade. Mas também nós poderíamos citar, olhando para o livro de Atos, em outros momentos, que não é apenas só nesse contexto, nesse relato, que havia unidade na igreja. A igreja de Atos, a igreja primitiva, constantemente vivia em unidade. Atos capítulo 2 é um bom exemplo dessa demonstração. Um texto que eu gosto muito, em que por alguns momentos fala que eles estavam em comunhão, partindo o pão, e ele também diz que eles tinham tudo em comum. Havia unidade na igreja. E essa unidade, ela precisa ecoar na nossa existência como igreja também. Sem entrar no mérito de fazer mais uma crítica, um comentário com relação à nossa postura nesses últimos tempos, o que falta muito hoje, infelizmente, na nossa existência, é a unidade. A igreja hoje está dividida por meio de opiniões e pensamentos divergentes. Temos mais divergências, ou melhor, damos mais ênfase em nossas diferenças do que na promoção e fortalecimento de uma unidade. Tudo é motivo de polêmica e discussões no meio da igreja cristã nos últimos tempos. Nós não respeitamos mais uns aos outros. Tratamos as opiniões divergentes atirando pedra nos nossos opositores, concentrando na pessoa daquele que tem a opinião, ao invés na própria opinião e aceitando a opinião daquele que diverge a nosso respeito. Quando eu falo em unidade, eu não estou dizendo aqui que não há opiniões divergentes. Sempre vai existir. Cada um tem a sua história, o seu contexto, e cresceu, né, com as suas informações, sendo moldado em alguns aspectos ideológicos, né, por todas as influências que receberam, né? E por isso há opiniões divergentes. Mas mesmo havendo opiniões divergentes, reconhecendo isso e olhando para a Bíblia, para a igreja primitiva, nós entendemos que no passado, essa mesma igreja primitiva, com toda a divergência que havia entre eles, diferenças de pensamentos, por vezes até mesmo alguns debates teológicos ocorrendo entre eles, nós vemos, apesar dessa constatação de algumas diferenças sendo expostas, a igreja lutando pelo bem comum, pela unidade do corpo chamado igreja. Havia diferença? Havia. Mas eles preservavam constantemente a unidade. Nós precisamos estar mais unidos como corpo de Cristo. Nós precisamos sermos mais unidos como igreja.
Nós precisamos estar preparados para os momentos de dificuldades que nós podemos atravessar diante, né, de uma perseguição como igreja, através da unidade, manifestando unidade, promovendo unidade. Sem unidade, meus queridos, sem a constatação de unidade, nós não teremos progresso nenhum em relação à nossa existência. É necessário refletirmos sobre isso. Eu gostaria de concluir a nossa reflexão demonstrando exatamente o poder de Deus sobre a história e o contexto de adversidade. E esse poder de Deus eu vou mostrar de duas formas. Primeiro, acabando com aquele líder autoritário que viria impor a perseguição, que viria, de fato, provocar a igreja em seu tempo. Está no capítulo 12, versículo 23. Eu vou ler a partir do 20 para vocês entenderem o contexto. Tá? Herodes, aquele que perseguiu e matou Tiago e prendeu Pedro, estava perseguindo a igreja. Olha só o que aconteceu com ele. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas esses foram à sua presença de comum acordo depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. No dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. Olha só o que o povo fazia. E o povo exclamava, é a voz de um Deus e não de um homem. Reconhecendo a autoridade dele, reconhecendo a imagem autoritária que ele tinha. É como se ele fosse um Deus. No versículo 23, nós vemos o seguinte: no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e comido por vermes, morreu. O poder de Deus foi manifesto sobre uma autoridade de um Estado. Deus tem o mesmo poder, meus queridos. Ele tem o mesmo poder para agir da mesma forma. Não há ninguém que venha assumir um posto de autoridade que não tenha, no mínimo, uma permissão do Senhor. Então, nós precisamos confiar nesse poder. Confiar que Deus está vendo e Ele vai agir, independente da circunstância e situação. E um segundo manifestação de poder de Deus, e essa é o meu principal objetivo da nossa reflexão nesse momento, para nos estimularmos exatamente a ter um comportamento saudável como igreja nesses últimos tempos, a se posicionar de maneira correta, a ter uma postura correta, de acordo com o Evangelho, com a mente de Cristo. É aquilo que diz no versículo 23, aliás, 24. Diante desse cenário, diante dessa atitude da igreja de se comportar, exatamente manifestando fé no Senhor, vivendo uma vida intensa de oração, tendo uma unidade, uma comunhão verdadeira. Olha só o que acontecia. Apesar da perseguição e da dispersão, contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e se multiplicava. A realidade era difícil? Era. A realidade hoje pode ser difícil para alguns, enxergando todas as mazelas que ocorrem na sociedade, todo o mal que impera, toda a perseguição que alguns temem. Pode. Mas se nós nos comportarmos como devemos nos comportar, com a mente de Cristo, vivendo o evangelho genuinamente cristão, o que é que vai acontecer? A palavra de Deus vai crescer e vai se multiplicar. É só assim que a gente vai mudar o nosso contexto. É só dessa forma, no nosso compromisso com o reino de Deus, com a palavra de Deus, que as coisas vão ser transformadas. Que Deus assim nos abençoe e que nos leve a exatamente confiar no poder dele, para vivermos debaixo do poder dele e manifestar a sua glória em todos os tempos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar?
Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, muito obrigado pela palavra que nós pudemos refletir nesse instante. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus. O Senhor tem se manifestado como Deus tremendo, poderoso que és. O Senhor é o Deus de ontem e de hoje, Deus. O Senhor não perde o controle da tua história, Deus. Tudo ocorre, Deus, de acordo, né, com a tua vontade, com a tua permissão, Deus. O Senhor é maravilhoso, Deus. Nós não temos palavras para agradecer e engrandecer o teu nome, Pai. Neste momento, Deus, de tanto tumulto, tanta confusão que ocorre, Deus, tantas distorções que ocorreram, ó Deus, que ainda ocorrem, ó Deus. Pai, leva-nos como igreja a viver aquilo que a tua palavra ensina. Leva-nos, ó Deus, a viver uma vida intensa de oração incessante, ó Deus, né, constante, ó Deus. Leva-nos a uma fé verdadeira, uma vida fervorosa de oração, Deus. Que venhamos a descansar, ó Deus, no teu cuidado, descansar nos teus livramentos, descansar confiados no teu poder, Pai. Porque se assim o fizermos, ó Deus, nós iremos desfrutar, Pai, da tua ação, ó Deus. Como Pedro desfrutou, como a igreja desfrutou no passado, nós iremos desfrutar da tua manifestação, ó Deus. Então, leva-nos a descansar diante do teu poder, Pai. Leva-nos, ó Deus, a unir-nos como igreja, como corpo de Cristo. Que as nossas diferenças não sejam ponto, né, de separação. Que as nossas diferenças não venham a ser o causador, o motivador, Deus, de divisões, de racha no meio do cristianismo, Deus. Mas que tenhamos e venhamos encontrar o bem comum, ó Deus, que é o teu evangelho, o teu reino. A igreja precisa estar focada no teu reino, ó Deus, nas tuas causas, ó Deus. Não desviar o olhar das tuas causas do teu reino, Pai. Então leva-nos, ó Deus, a pregar o teu evangelho, Pai. Leva-nos a viver o teu evangelho. Fica conosco, ó Deus, fica com cada um daqueles que estarão acompanhando essa mensagem, ó Deus. Que o Senhor expanda, que o Senhor manifeste o teu querer, que o teu Espírito tenha liberdade, ó Deus, para manifestar o teu poder e atuação nessas vidas. Que o Senhor resgata aqueles que estão perdidos, ó Deus. Que o Senhor alcance aqueles que estão confusos, ó Deus, e que eles venham a ter esperança no Senhor, porque o Senhor não perdeu, e não perderá nem um fio de cabelo dessas vidas, ó Deus. Toma essas vidas no teu altar, Pai. Manifesta o teu poder nesse tempo, Deus, diante desse contexto que nós estamos vivendo ainda de pandemia. Fica conosco, fica com a tua igreja. Abençoa nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o seu santo e precioso Espírito esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos.